Nós somos filhos das estrelas, né? O material que constitui o nosso corpo humano, tudo que está nessa sala, tudo que a gente conhece, veio das estrelas. Nós não só tivemos, assim? nós não só tivemos uma estrela, como tivemos um núcleo de uma estrela. Isso. Tu tivesse o núcleo de uma estrela. Mas como assim? Não? Vamos lá, então. É que as matérias mais complexas, né? O universo, ele começou basicamente com hidrogênio, um pouco de hélio e traços de lítio e berílio. São os 4 primeiros elementos da tabela... Isso antes de Big Bang, sei lá. Isso. Depois. Logo. Imediatamente após o Big Bang, tá? Então, imediatamente após o Big Bang, predominava o hidrogênio, que é o elemento químico mais simples, né? Que é um próton e um elétron. Tá? O hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica. Traços de lítio e berílio, que são o terceiro e o quarto, tá? E ao longo da vida do universo, essa matéria... tinha lá originalmente no Big Bang, vai se aglutinando em estrelas em galáxias, meio interestelar, uma série de coisas. E as estrelas nada mais são do que gigantescos reatores de fusão nuclear. Então, ou seja, lá dentro, o hidrogênio se transforma em hélio, hélio vai se transformando em carbono, nitrogênio, todos os outros elementos que a gente conhece na tabela periódica, não foram os alquimistas que fizeram, foram as estrelas. Eu sei, esses mais complexos, com mais prótons, vamos dizer assim, eles ficam em que parte do Sol? Eles se acumulam no interior? Como é que funciona? Então, é expelido? A gente pode fazer uma analogia como se fosse uma cebola, tá? A tendência é o seguinte, começar as estrelas primordiais era basicamente hidrogênio, então no núcleo das estrelas, onde você tem mais temperatura e mais pressão. Então lá dentro o reator nuclear tem mais condição de fazer as reações, tá? Então ali começa a se formar hélio, tá? Então você vai crescendo um núcleo de hélio, mas em volta do hélio é hidrogênio. Só um parênteses, tá? O processo de fundir o hidrogênio em hélio libera energia. É isso que é a fonte de energia do Sol. A luz do Sol é isso. A luz é isso. É hidrogênio virando hélio. Por isso que a estrela emite essa... que é a partir dessa reação. Esse é o motor do Sol. O pessoal acha que o Sol, que as estrelas fazem combustão, queima. Não é. Porque combustão é uma reação com oxigênio. Para algumas definições. Fogo, então. Não. Para algumas definições de queima, né? Vamos dizer assim. Então para ser preciso. É radiação, mas tipo isso. A radiação de material radioativo. Isso, é porque a queima ela é uma reação entre elementos químicos, né? Que formam... Você mantém os átomos. Só muda a combinação dos átomos. A queima acontece entre os elétrons. Isso. Na queima você está recombinando a forma que os elétrons estão nos átomos. Mas essa radiação é a mesma de urânio, essas coisas assim? Ou não tem a ver? É semelhante. O urânio é o contrário, é o decaimento, né? Você tem um núcleo com muitos prótons e nêutrons e ele está decaindo para uma coisa mais simples. É que lá no interior do Sol, na reação mesmo, onde os hidrogênios lá se combinam formando hélio, é uma coisa mais complexa que isso, mas na prática, entre hidrogênio e sai hélio, ali é gerada a radiação gama, que é como se fosse luz, de uma frequência muito mais alta. Posteriormente, à medida que essa radiação vai migrando para a superfície do Sol, ela vai se convertendo em frequências mais baixas e a luz visível que a gente... Até a luz visível que a gente conhece. A radiação que você falou do urânio, né? Assim como as radiações que a gente... Do urânio Césio, sei lá. Mas assim, por exemplo, as reações que ocorrem nas usinas nucleares, que geram energia elétrica, e nas bombas atômicas, é uma reação de fissão nuclear. Quer dizer o quê? Você tem um núcleo com certa quantidade de prótons e nêutrons, e esse núcleo ele é quebrado, você joga prótons e nêutrons para um lado e para o outro, você tem elementos com quantidades menores de prótons e nêutrons no núcleo. Essa explosão é que gera energia. Isso é a chamada fissão nuclear, ou seja, você está fazendo uma separação do núcleo. Está quebrando ele. Está quebrando ele. O que ocorre predominantemente nas estrelas, o que ocorre no Sol, é o contrário, é fusão. Você tem 2 núcleos, você funde eles. Mas como o Sérgio falou, diferente da combustão, que é uma reação só nas camadas eletrônicas, nas combinações dos átomos, sem mexer nos núcleos dos átomos, tá? No Sol ocorre, você realmente está mexendo nos núcleos dos átomos. Então é uma reação que exige muito mais temperatura, muito mais pressão para ocorrer. No caso, é a gravidade que faz eles ficarem tão próximos ao ponto de ter um processo exotérmico, né? Que produz energia para fora. Bom, só estava tentando responder aquele elemento lá. Então, na realidade, o Sol, ele tem... Então, a parte mais externa são os elementos mais simples e a parte mais interna vai caminhando para ser elementos mais complexos? Isso, toda estrela tem essa tendência, vai virando uma cebola, né? Então, pensando numa estrela maior do que o Sol, que a gente consegue observar várias por aí, ela tem várias camadas, ou seja, ela tem um núcleo lá dentro que está, por exemplo, já formando carbono e nitrogênio. Então, ou seja, lá no meio tem elementos mais elaborados. O ouro tá lá. Sim, o ouro. O que a gente conhece de material na Terra veio tudo das estrelas. Tá? Então, o nosso ouro aqui, o nosso ferro, não foram os alquimistas, foram as estrelas. Tirando nosso hidrogênio, nosso hélio, o resto tudo teve passado pelo núcleo da estrela. Isso, o hidrogênio e o hélio veio do início do universo. E aí ela teve que explodir, provavelmente, para chegar a espalhar para o universo, essas partículas mais complexas. Sim. Isso, é porque tem o seguinte, essa reação de fusão nuclear, ela tem um balanço positivo até o ferro na tabela periódica. Do ferro para cima, o balanço começa a ser negativo. Você tem que botar energia para fazer a fusão. Na verdade, do ferro para cima na tabela periódica é o contrário, que é o caso, por exemplo, do urânio, que está bem para cima do ferro na tabela periódica. Você consegue ter um balanço positivo de energia quando você quebra, e não quando você une. É porque o processo de fusão que está acontecendo com
hidrogênio, né? Tá dando energia suficiente para, além de emitir luz e coisa parecida, ainda assim aumentar a complexidade dos elementos que estão dentro da estrutura. É um pouquinho mais complicado. Precisa de um evento cataclísmico depois para acontecer isso. Porque assim, como o balanço até o ferro é positivo, então as estrelas conseguem fazer o ferro de uma forma emitir radiação e o processo continuar. Sozinhos, né? Só que o hidrogênio da estrela acaba. Isso. Então, pensa nas camadas de cebola. As camadas de cebola estão sendo consumidas. Então, o hidrogênio começa a acabar, o hélio vai acabando. Então, a estrela vai ter um fim cataclísmico, por exemplo, uma explosão de supernova. Tá? Aí, nesse evento que ela explode, libera-se muita energia e se formam outros metais. Por que ela explode? Bom. Por que ela se vira uma pedra? Esse nome supernova é bem conhecido. A estrela é um sistema em equilíbrio, tá? Tem essa gravidade esmagando ela e as reações nucleares querendo expandir ela. Ela fica equilibrada. Tá? Ou seja, se por acaso, por algum motivo, ela inchar um pouquinho, ela vai esfriar, a pressão de expandir ela é reduzida, ela encolhe e equilibra de novo. E ela vai se mantendo assim, a gravidade fica espremendo o núcleo, levando a temperatura suficiente para acontecer a fusão. Né? Quando termina o material, o hidrogênio, o hélio, os materiais que ganham energia se fundindo, essa pressão de alargar ela acaba e ela começa a encolher. E não tem mais nada segurando ela. E aí, quando ela vai encolhendo, a temperatura vai subindo bastante, mas não acontece mais reação porque não tem mais material para reagir lá dentro. E ela vai aquecendo, até que chega num ponto, né, que ela fica... Você pode interpretar como sendo uma implosão, é como se fosse a estrela toda caindo no núcleo dela mesmo. Entendeu? Então, esse efeito de muita massa indo em direção ao núcleo por atração gravitacional, você também gera uma pressão gigantesca lá dentro, e ela pode explodir. E nessas explosões, você também libera muita energia. Então, mas por que ela explode? Assim, qual foi o... Ela foi esmagada, né? Ela foi esmagada. Sim, mas ela podia ficar esmagando até o ponto de parar. Mas é um processo dinâmico. Não é uma coisa quase estática, uma coisa que vai encolhendo devagarinho. Pensa que é uma queda mesmo. Pensa um monte de bola caindo na mesa. Quando bate aqui, né? Um ovo, pensa no ovo, com a casquinha do ovo. Ele cai aqui e ele explode. Então, mais ou menos algo semelhante. Você tem uma quantidade de energia potencial gravitacional muito grande que vai caindo, implodindo em direção ao centro e chega ali, você atinge pressões muito grandes que não se equilibram facilmente, não amortecem. Então, a explosão não acontece só por causa da expansão. O oposto também faz uma coisa. Mas eu acho até o Fred pode me corrigir. Também existem alguns materiais que a energia necessária para que eles façam a fusão é muito alta, a temperatura é muito alta. Né? Então, ela vai comprimindo até que alcança uma temperatura suficiente para que esses materiais consigam reagir. Só que na hora que ela alcança a temperatura, ela está altamente desequilibrada. Ou seja, ela está muito mais concentrada do que estaria para manter a reação daqueles novos materiais. Pois é, na minha leitura aqui física, vamos dizer assim, na verdade, para fazer uma explosão, vai ter que existir algum princípio lá dentro que vai ter uma necessidade do material ficar maior do que ele está originalmente. Quer dizer, vai ter que ter algum tipo de reação para provocar o processo de explosão. Você vai nessa implosão da estrela, você concentrar muita temperatura e pressão lá dentro e você vai ter energia suficiente para deflagrar novos processos de fusão nuclear. Pensa de novo, são camadas da cebola. Então você vai ter em várias camadas reação sendo acendida de forma muito rápida. Imagina assim, um pistão de carro, tá? É um caso bem típico, tá? Uma analogia boa. Tens lá a gasolina e a opção de diesel, por exemplo. Tens o diesel que não tem o diesel. O diesel não tem faísca, tá? Então tens lá o diesel e o ar misturados. Tá? Eles estão... Você mistura ar e diesel, borrifa, não acontece nada. Aí você vai espremendo. Chega uma hora que a pressão e a temperatura estão tão altas lá dentro que inicia a reação. E aí, só que naquele ponto ele está extremamente concentrado. Ele explode e afasta mas então seria equivalente ao processo de fissão que acontece numa usina nuclear, assim, que ele chega e tá, como é que o material de urânio está tão próximo e tão concentrado que a emissão das partículas de nêutron e coisa parecida vão provocar um processo de explosão? Você aumenta a probabilidade. Quanto maior a temperatura e pressão, mais probabilidade dessas partículas se chocarem, se fundirem, e aí pode chegar numa que ele chama de massa crítica e vai iniciar o processo de explosão. Que a massa crítica é mais associada ao processo de fissão, não à difusão. Mas mas eu estou pensando quando a estrela está se reduzindo de forma... a concentração vai ficar mais alta. Por isso que eu estou pensando que é parecido. Que a massa crítica está associada à reação de fissão, liberar uma partícula, essa partícula ser capturada por outro átomo e disparar outra reação. E a massa crítica está associada a esse fenômeno. No caso ali não, imagina que a gente consumiu o hidrogênio, consumiu o hélio, consumiu outros materiais, e tem outros materiais que ainda podem fazer fusão, só que eles precisam de uma temperatura muito mais alta para isso. Só que imagina que tem um degrau muito grande entre a temperatura que está e a temperatura para iniciar aquela fusão. Tá? E ela começa a contrair por não ter mais pressão de radiação, ela vai começando a contrair, e quando alcança a temperatura para esse material
fazer a fusão, ela está altamente desequilibrada, está muito mais concentrada do que estaria para estar fundindo aquele material de maneira equilibrada. Mas a explosão é uma massa crítica de qualquer jeito, então só está dizendo para mim que é uma massa e temperatura críticas. Não, é que para explodir vai ter que chegar a um ponto crítico dela para provocar a explosão, certo? Não, eu só estou discutindo com o termo massa crítica. É um ponto crítico. Sim, perfeito. Mas o provoca a explosão vai ser fissão ou fusão? Eu estava falando que vai ser fusão, então ainda. Ele vai chegar e fazer um processo ainda de fusão por causa da pressão que está acontecendo. Você vai ter os dois processos. Vai ter os dois acontecendo. Você vai ter os dois processos, tá? Então você vai... É que eu tô imaginando que vai ter muito material acima do ferro, como você falou, por isso que eu tava pensando que talvez fosse mais provável. Não. Na primeira geração da estrela, só chega no ferro. Só vai ter além do ferro após uma explosão dessas. Onde a temperatura fica alta o suficiente para sobrar energia para juntar esse material ou seja, precisa dar energia para eles poderem fundir.